Não chore pelo leite derramado, nem as coisas do passado que ficaram para trás. Se há um sentimento que envenena a nossa alma, é a lembrança e lembrança ruim do nosso passado. Aqueles porquês que nunca querem se calar. Porque eu tratei os meus pais assim? Porque eu comecei aquele namoro? E porque eu não terminei o quanto antes? Por que eu disse sim quando eu poderia dizer não? E porque eu disse não quando eu deveria dizer sim? Muitas são as indagações, mas eu te digo, você não tinha as respostas naquela época. Você continua não tendo agora. Eu tenho apenas uma certeza, e nela eu confio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, para a minha vida e para a sua vida. Você sabe que na natureza, entre os animais, o elefante é reconhecido por ter uma das memórias mais longas a longo prazo. Em uma das aldeias onde as pessoas tinham o hábito de cuidar e adestrar elefantes, eles colocaram um pequeno elefante ali preso por uma corda, por uma fina corda e uma estaca no chão. E assim ele cresceu, com uma fina corda e uma estaca no chão. Cresceu, ficou grande como se é de esperar. E então pessoas levaram ele para outro lugar, para um circo provavelmente. E ele já enorme. E aquele tão grande elefante foi levado para outras pessoas, provavelmente para um circo. E as pessoas que ali passavam se admiravam como era possível um elefante tão grande ficar quieto e preso por apenas uma fina corda e uma estaca. Ele já era grande, ele era forte, mas a corda e a estaca continuavam a prendê-lo. Muitas vezes nós somos esse elefante, cheio de força, capacidade, mas continuamos a estar presos por uma fina corda e uma estaca, porque a nossa memória e no nosso agora nós tomamos decisões baseadas num passado diferente, onde realmente estávamos fragilizados e sofremos as consequências. Assim como o elefante, ele só ficava preso quando era pequeno porque ele não tinha força suficiente para escapar. Mas estranho é que depois de grande, isso ainda continuava a mantê-lo preso. Será que nós também não temos sido esse elefante? Presos a uma fina corda, deixando de viver e ser aquilo que nós nascemos para ser. Eu e você só temos duas opções. Ou continuamos a chorar pelo leite derramado, ou prosseguimos. Prosseguimos para o futuro que nós desejamos e o futuro que Deus tem preparado para nós. Deixar o nosso passado para trás não significa que não tenhamos que lembrar mais das coisas que aconteceram. Mas nós devemos utilizar o nosso passado, assim como placas que quando a gente vai por um caminho que nós nunca percorremos antes, elas vêm nos sinalizando, cuidado, curva acentuada, cuidado. Ela nos orienta a chegar ao destino esperado, um destino desconhecido, é verdade, mas ela nos ajuda como forma de atenção. Assim deve ser o passado para mim e para você. Apenas sinalizações de cuidado nessa situação. Vai devagar, analisa, pensa e então continue. Mas de forma alguma pare, apenas prossiga, porque o nosso caminho talvez seja desconhecido para nós. Mas temos alguém que está lá na frente e sabe o final dele e que vai nos guiando e nos orientando. E é nisso que devemos confiar, em Deus, que nos guarda em todo o percurso. Fala pessoal, eu sou a Ligiane e esse é o canal Viver uma Vida. Seja bem-vindo. Gosta desse tipo de assunto? Então deixe seu like, seu comentário. Vai ser muito bem-vindo saber o que você pensa sobre isso. E vamos ao vídeo. Quem me dera ter uma borracha, quem sabe uma borracha mágica, que pudesse apagar o passado e a gente começar tudo de novo. Mas aí eu tinha que saber o que eu sei hoje para fazer diferente, né? Impossível, não existe borracha alguma. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que todas essas lembranças, elas são reais. Elas têm data, nomes, lugares. Elas nos trazem
os mesmos sentimentos, mesmo que seja de anos atrás, de 10, 20, sei lá, às vezes 30 anos atrás. É estranho como é que, depois de tanto tempo, o mesmo sentimento vem e com as consequências tão ruins. Essas lembranças podem ser um tipo de abuso que você tenha sofrido, abuso sexual, abuso em um relacionamento tóxico. De repente foi a perda de um ente querido, um casamento que não aconteceu ou que de repente acabou, humilhações diante de pessoas que você amava. Podem ser vários os motivos. E se perguntarmos para qualquer pessoa, provavelmente elas vão ter memórias ruins de algo do seu passado. Mas nós não devemos guardar isso como numa caixinha protegida a 7 chaves. Nós devemos trabalhar esse pensamento e sentimento. Sabe por quê? Quando você não trabalha isso em seu coração, com as suas emoções, na sua mente, esses pensamentos voltam repetidamente, vez após vez, às vezes com mais frequência, outras vezes com intervalos maiores, mas eles vêm. E todas as vezes que vêm, e normalmente são sentimentos ruins, eles vêm com uma força tão grande que é capaz de acabar com o nosso dia. É capaz da gente se fechar e olhar à nossa volta, o mundo e as pessoas com um olhar mau e triste por causa dessa lembrança. E se essas lembranças não estiverem resolvidas dentro de nós, nós vamos tomar atitudes no nosso hoje, baseadas em coisas de 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou às vezes muito mais, fazendo com que nós estraguemos o nosso agora e colhendo situações também terríveis devido a esses pensamentos que, como um ciclo vicioso, vem vez após vez, e quando você se dá conta, você passou a vida toda lidando com a mesma situação, mas em tempos diferentes. Isso é surreal. O apóstolo Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja na sua época, depois de se converter, entender que Jesus realmente era a única verdade, ele provavelmente foi um homem extremamente massacrado por coisas do passado, por ter matado tantos cristãos que depois tornaram-se irmãos. Ele diz algo interessante, que está lá em Filipenses 3. E deixando as coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo que é Jesus Cristo. Essa é a atitude que eu e você devemos tomar. Deixando para trás as coisas ruins, deixando para trás todas as coisas que nos impedem de prosseguir, corramos para o alvo do nosso futuro, da nossa vida, em Cristo Jesus. Esse sim é garantido e esse sim traz-nos alegria e esperança de algo novo. Aí vem outra situação. Às vezes até já lidamos com esses sentimentos dentro de nós, mas aí vem alguém usado mesmo pelo inimigo das nossas almas, e tenta trazer à tona ou jogar na cara e apontar o dedo em você e falar: mas você fez isso, você era isso, você aprontou isso e aquilo outro. E agora, como é que a gente lida com isso? Com a acusação de algo que realmente aconteceu. Não tente se justificar. Você realmente fez, aconteceu. Mas quando nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, essas acusações já não fazem parte de nós. É o passado que ficou para trás. E que o próprio Deus diz que jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Por isso, a você e eu só cabe uma atitude: ignore. Ignore a acusação da sua mente, a acusação do seu coração e a acusação de terceiros, de pessoas, do diabo, porque você, uma vez livre de condenação, uma vez perdoado, perdoado sempre. Não condiz com a verdade, depois que você é perdoado através do Filho de Deus naquela cruz, ficar aceitando condenação após condenação. É como se você invalidasse a obra maravilhosa, única e capaz de nos fazer aceitáveis diante de Deus por causa da condenação de outras pessoas.
É como se você estivesse crucificando Cristo todo dia. E não é necessário. O sacrifício foi pago de uma vez por todas. Por isso, não aceite mais condenação na sua vida. Ei, você, não aceite mais condenação na sua vida. Siga para o alvo. Olhe para o alto. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. E continue a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Tem algo maravilhoso para sua família. Então, olha, agarra isso com todas as forças. O resto, deixa para trás. Vou deixar aqui na descrição para te ajudar alguns versículos que corroboram com o que foi dito aqui. Que a condenação nós deixamos para trás. Seguimos apenas em frente. Continue em frente. A palavra de Deus, ela nos garante isso. Por isso, acima de sentimento, acima de condenação, acima do meu passado que realmente aconteceu, tem a palavra de Deus, que é verdadeira e eficaz. E essa, não há dúvida alguma. Por isso, leia, medite, coma dela. É através da leitura e da repetição de várias e várias vezes lendo é que essa verdade, ela te limpa de qualquer mentira que você mesmo, que os outros possam tentar incutir em você. Não perde seu tempo analisando, chorando. Ah, eu não sou digno, não tem... Ela tem razão. Se você crê em Jesus, se você crê que os seus pecados foram perdoados naquela cruz, não condiz com a sua nova vida aceitar esse tipo de condenação. Por isso, seja abençoado nesse dia e seja livre para prosseguir para o futuro maravilhoso que Deus tem preparado para você e para mim também. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Fique em paz e até a próxima.